A paz do Senhor a todos os irmãos que fazem parte do curso ETEAD. Estamos aqui nesta noite para darmos continuidade ao ensino a qual estamos trabalhando a temática do livro Ensinai, que estamos trabalhando Educação Cristã, nível básico. Então nós vamos trabalhar o capítulo 3, que na página 61 nós iremos começar a trabalhar alguns aspectos importantes a qual estão propostos pelo nosso livro-texto, que é o ensino na Bíblia e na história da igreja. Então nós vamos também observar que deixamos separado alguns pontos para nós fazermos leituras direcionadas para trabalharmos esses elementos, esses aspectos a qual estaremos aqui abordando. Então nós temos aqui, para nós darmos início, a Bíblia oferece uma base muito ampla para o estabelecimento de um programa de educação cristã. Tal base não se apresenta na forma de simples sugestão, e sim como ordens claras e específicas. Tanto é que nós iremos observar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, textos que marcam a questão do ensino, a questão daquilo que Deus propõe para o seu povo. E aí nós vamos observar que tanto no Antigo quanto no Novo são vários textos, ainda que talvez vamos aqui direcionar apenas alguns para nós termos aí um desdobramento daquilo que temos para esta aula. Em ambos os testamentos e também na história da igreja, também vamos observar de forma sucinta a questão da história da igreja. Uma verdade é ressaltada acima de qualquer dúvida: o povo de Deus não pode prescindir do ensino. Então nós vamos ver aqui o ensino no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o texto mais enfático a respeito da responsabilidade do povo de Deus em educar é o Shema. Então, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, no texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4 ao 9, são textos, na verdade, que alguns versículos que vão trabalhar muito bem a questão do Shema, quer dizer, ouve, ó Israel. Lógico que aqui o contexto histórico, Moisés está passando a lei para o povo de Deus, repetindo a lei, porque para poderem o povo assim começar as empreitadas com Josué para entrar na terra. Com isso, logicamente, ele faz a repetição da lei. E nós vamos observar, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí é bom expressar que Senhor todo em caixa alta é o Yud, Re, Vav, Re, que seria transliterado para o português de Iavé, ou Javé, ou Jeová. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então é um texto muito rico que fala de forma bem familiar, aquilo que Deus trabalha e fala para com o seu povo, tanto no Antigo, depois iremos ver o do Novo, mas como no Antigo Testamento, mostrando o ensino da palavra no contexto familiar. Nós vamos ver aqui ainda o ensino no Antigo Testamento no lar, o lar. Porque o texto que nós lemos do Shema, ouve, ó Israel, está inserido dentro de um período chamado patriarcal, onde nós vamos observar
trabalhando esses elementos, né, do período patriarcal, que ainda, na verdade, ele estava tendo esse modelo já na lei mosaica devido vir do sistema patriarcal. E um livro muito importante para trabalhar esses aspectos, esses elementos de desdobramento sobre o assunto, você pode ver no livro do Esdras da Costa Bento, Família no Antigo Testamento. E ele vai trabalhar, por exemplo, alguns conceitos sobre a casa, sobre o ensino. Por exemplo, casa no texto hebraico como bet, que é ainda a segunda letra do alfabeto hebraico, depois do Aleph, bet. Então, bet quer dizer casa. Também bait e misfarram. Misfarram vai trabalhar a ideia de clã. É quando essa casa começa então a ter um crescimento e depois se torna então um clã. Depois que esse clã cresce, ela se torna então em tribo ou tribos, como temos lá também no Antigo Testamento, principalmente no período patriarcal. No tempo dos patriarcas, antes da instituição da lei, não havia sistema organizado de instrução, como também não havia instituições de ensino, quando ela foi outorgada a Moisés. No sistema patriarcal, em que a vida familiar girava em torno da figura paterna, o lar era a única escola e o chefe da família o responsável pela instrução dos filhos homens. As mães cuidavam do ensino das filhas. Você observa isso na figura, por exemplo, de Abraão, Isaac, Jacó, até mesmo entre os patriarcas das 12 tribos. Nós observamos que ele era a referência dentro do lar, tanto para transmitir o ensino daquilo que era a religião, daquilo que era a intimidade com Deus, devido, logicamente, não ter a Bíblia de forma escrita, ainda que possivelmente, segundo alguns teólogos, tendo alguns escritos, mas não como o cânon, né, vamos dizer assim, a Bíblia do Antigo Testamento, que seria a Taná. Então nós observamos que ele tinha então a revelação daquilo que foi passado desde Adão e aí sucessivamente na tradição oral, e aí talvez tendo alguns escritos, como podemos ver em vários textos lá de Gênesis. Por exemplo, capítulo 5, versículo 1, vai falar ali sobre o livro, né, da genealogia. E aquele livro, aquela palavra no hebraico vai trazer luz e ideia de um escrito. Mas com isso, nós observamos então a importância de um pai de família. E aí nós vamos ver também que essa figura patriarcal vai também dar luz àquilo que temos no Novo Testamento, sobre a autoridade a qual Deus dá ao homem. Então, para nós não entrarmos em pormenores, nós vamos também dar continuidade e dizendo aqui o nosso segundo ponto, tabernáculo, templo. O ensino também não era uma atividade desconhecida no tabernáculo. Os sacerdotes e levitas, entre outras incumbências, tinham a responsabilidade de instruir os israelitas na lei de Deus. Então nós observamos também de forma muito clara no Antigo Testamento que já no período da lei mosaica nós vamos ter ali os levitas, que eram os obreiros do templo, e também os sacerdotes, né? Ainda que tinha levitas que eram sacerdotes. E aí nós vamos observar também que existia, né, ali um ensinamento muito forte concernente à Torá. Depois nós vamos ver as assembleias, né? Moisés costumava reunir o povo sempre que tinha de comunicar alguma instrução da parte de Deus. Por exemplo, Levítico capítulo 8, versículo 4. Josué, sucessor de Moisés, convocou uma assembleia após a conquista da primeira cidade na terra de Canaã. E ali o texto vai fazer luz a esta referência. Então nós temos um ensino no Antigo Testamento, trabalhando agora escolas de profetas. Por que existiu a escola de profetas? Lógico que aqui alguns levantamentos de questionamentos retóricos, nós vamos aqui mencionar a priori só como a título de conhecimento, mas dentro daquilo que nós sabemos entre os eruditos, que as escolas de profeta, bem possível, começou com Samuel, e também trabalhando a ideia, logicamente, tirando
o povo da apostasia, porque na verdade o ensino veio para poder então trazer através da escola de profetas para que o povo viesse a sair da inércia espiritual e com isso aprender e praticar a palavra de Deus. Por estarem se afastando da palavra de Deus, logicamente, ou estarem afastados da palavra de Deus, tinha então a escola de profetas. As escolas de profetas talvez tenham sido as precursoras dos institutos bíblicos e das escolas teológicas. Podemos aqui até mesmo acrescentar a própria ETEAD. Menciona-se pela primeira vez um grupo ou congregação de profetas em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 5 e 10. Uma passagem bem conhecida, nós não adentraremos sobre ela. Mas então mostrando aí também aquela ideia que a qual mencionamos aqui, que possivelmente possa ter sido o profeta Samuel, aquele que desenvolveu ou que instituiu a essa escola de profeta que nós vamos ver também lá no período de Elias e Eliseu. Nós vamos ver também a sinagoga. As sinagogas foram instituídas durante o período do exílio na Babilônia, distantes de Jerusalém e do templo. Os judeus criaram as sinagogas, casa de culto e escola. Então, para ficar assim bem reforçado e de forma bem objetiva, as sinagogas, na verdade, eram como que templos similar às igrejas de hoje, que foram desenvolvidas lá no período pós, ou melhor, no exílio, porque eles não tinham acesso ao templo. Com isso, o templo havia sido destruído e eles construíram então as sinagogas, que servia tanto para o ensino da palavra de Deus, quanto também como escolas. E aí nós vamos ver o período pós-exílio. No período que se seguiu ao cativeiro, quando os judeus tiveram permissão de retornar à sua terra, Esdras e Neemias comandaram um grande avivamento espiritual, em que se destacou o interesse pelo conhecimento da palavra de Deus, onde teve um grande despertamento a partir do ensino da palavra de Deus. Então, quem quer viver um avivamento precisa estar pautado nos parâmetros daquilo que é o ensino cristão, daquilo que é o ensino da palavra de Deus de forma genuína. E aí nós vamos ver aqui também, os sacerdotes e levitas não só procediam à leitura do livro da lei, mas preste atenção, como também a explicavam ao povo. Então havia a necessidade da explicação daquilo que era o contexto, o texto dos textos da palavra de Deus, né? Tanto a Torá como depois posteriormente, né, os profetas e os escritos, que aí nós já observamos em outra feita, né, sobre a questão do panorama do Antigo Testamento. O ensino no Novo Testamento, a exemplo do que ocorre nas Escrituras hebraicas, temos também no Novo Testamento o registro de uma ordem muito clara quanto à responsabilidade, dando continuidade ao ensino no Novo Testamento. Como falamos lá do Antigo Testamento, do texto de Deuteronômio, capítulo 6, agora nós vamos ver o texto que mais vai frisar aquilo que estamos trabalhando sobre o ensino do Novo Testamento, daquilo que é o ensino cristão, que é a nossa matéria. O ensino no Novo Testamento, a exemplo do que ocorre nas Escrituras hebraicas, temos também no Novo Testamento o registro de uma ordem muito clara quanto à responsabilidade dos cristãos para com o ensino. E aí nós vamos ver Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Falando também do versículo 18, só para complementar, Jesus ressurreto, ele disse então que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
quando nós observamos a questão do discipulado, que é o texto, né, da grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos observar então que nós podemos trabalhar um elemento histórico-cultural que, trabalhando a ideia de discípulo do hebraico para o português, de forma aportuguesado, é talmidim. E aqui eu quero trazer rapidamente, de forma bem objetiva, para complementar a essa ordenança de Jesus, trabalhando logicamente uma questão histórico-cultural retirada lá do livro de Flávio Joséfo, onde ele vai falar sobre talmidim, uma temática que quem desenvolveu o livro, a qual tenho aqui do Educ, foi o pastor Heber Huber. E ele vai trabalhar o seguinte, o texto de João 15:5. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aí nós vamos observar aqui, por exemplo, talmidim vai trabalhar a ideia de o conhecimento da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ensinamentos, instrução e caminho. Isso nós já estudamos também lá no panorama do Antigo Testamento. O historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, disse, acima de tudo, nós nos orgulhamos da educação das nossas crianças. E aí nós vamos ver 3 escolas, a qual a criança, entre os judeus, ela passava como preparação da sua vida e para a sua chamada rabínica, que era, na verdade, para se tornar um talmidim. Você vai ver o primeiro passo. O primeiro estágio da criança judia era de educação. O primeiro estágio de educação se chamava Bet Sefer, Casa do Livro, dada às crianças de 6 a 10 anos de idade, na sinagoga local, pelo rabino local. Mencionando, logicamente, aquilo que nós já mencionamos aqui mesmo, na nossa aula, falando do Antigo Testamento, a questão do ensino, trabalhando ali a ideia da sinagoga. Então, criança de 6 a 10 anos, ela passava então por esse primeiro estágio, que era Bet Sefer, Casa do Livro. E aí, em geral, até os 10 anos de idade, já sabiam toda a Torá de có. Então, veja como que é frisado a questão do ensino no contexto judaico. E por que não dizer agora judaico-cristão? Por isso que nós devemos investir nas crianças, investir no ensino didático para as crianças jovens, né, adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Por quê? Porque você vai formar e forjar o caráter daquele que está aprendendo, como já aprendemos aqui na aula 2 sobre os elementos, né? Que aí entre os 7 elementos tínhamos ali da didática, tínhamos o aluno. Então a criança judia até de 6 a 10 anos, ela tinha por regra geral Bet Sefer, casa, né, do livro. Ela então sabia a Torá de có. O segundo estágio, segundo Flávio Joséfo menciona, aí nós vamos ver, o segundo estágio era somente para os alunos que se destacavam. E aí nós vamos ver a casa que era Bet Talmud, casa de aprender, de 10 a 14 anos, aonde aprendiam todo o Antigo Testamento de có. Em outras palavras, não só a Torá, mas toda a Tanakh, que era Torá, Nevim, Ketuvim. Torá, os 5 primeiros livros. Nevim, os profetas. Ketuvim, os escritos. Então eles sabiam de có até os 14 anos. E esse segundo estágio, essa segunda fase, já era, na verdade, para os que se destacavam entre aqueles que estavam no primeiro estágio. No terceiro estágio, era somente para os melhores dos melhores. E aí você vê o apóstolo Paulo mencionando isso em Gálatas, né? Que ele sobressaía a muitos da sua época. Melhores dos alunos era então Bet Midrash, casa do estudo, com um dos rabinos famosos, mas antes de poder ser um dos seus talmidim, quer dizer, discípulos, ele tinha que responder inúmeras perguntas sobre a Torá, sobre tradição e sobre outros rabinos. Perguntava sobre
os profetas e os sábios e sobre a lei oral. Também fazia perguntas sobre interpretação e legislação. Perguntas sobre palavras, frases e passagens. Então nós não vamos aqui dar continuidade como que era formado, né, um Talmidim, mas apenas uma primeira parte aqui do assunto, só para nós termos uma pequena noção da ênfase que era dada lá no Novo Testamento e também, logicamente, trabalhando um pouquinho da ideia do Antigo Testamento. E aí nós vamos então observar o ensino no Novo Testamento dentro do ministério de Jesus, de forma muito sucinta, né, para nós aqui então darmos continuidade. Cristo exerceu um tríplice ministério que consistia em curar, pregar e ensinar. Então acompanhava o ministério de Jesus, a cura, pregação e ensino. Toda pregação precisa ter ensino, mas ela tem uma forma diferenciada de ser transmitida. Agora, todo ensino, eu sempre penso que é bom ter um pouco de pregação. Por quê? Porque precisa de conteúdo naquilo que está sendo ministrado. Por meio das curas e milagres, ele manifestava o seu poder. Por meio da pregação, anunciava as boas novas do Evangelho. Por meio do ensino, proporcionava edificação aos que haviam crido. Depois nós temos aqui o ministério apostólico. O ministério dos apóstolos era essencialmente didático. Tal era a sua preocupação a esse respeito que, temendo não ter tempo suficiente para se dedicar à oração e ao ministério da palavra, tomaram a decisão de instituir os diáconos para que estes cuidassem de certas tarefas administrativas. Então nós vamos observar isso lá em Atos, no capítulo 6, onde então, os apóstolos, tendo ali uma questão, eles então separaram 7 homens cheios de reputação, de conhecimento, sabedoria, e a qual tinha o Espírito Santo, para poder então exercer o ministério de diaconato, enquanto que os apóstolos estavam preocupados com o ensino da palavra e com a oração. Também é interessante nós aqui mencionarmos que uma das palavras no Novo Testamento, a qual nós podemos ver no grego, está no nosso livro-texto, lá na página 71, e eu separei ali dentro do que está proposto no módulo, eu separei a palavra no grego para trazer à luz aqui, que é lá no último parágrafo. Os apóstolos mostravam-se incansáveis na tarefa de ensinar, pois todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, circula aí, ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha o conteúdo que era a pregação e o ensino dos apóstolos. Então, era na verdade anunciar e ensinar a Jesus Cristo. E a palavra ensinar ali no grego é didasko. Então, é a palavra que traz a ideia de ensino. Conversar com os outros a fim de instruí-los, pronunciar discurso didático, ensino. Por isso que a palavra didáskalos também vai trabalhar a ideia de professor. Então nós vamos aqui dar continuidade para podermos então caminharmos para o nosso desenvolvimento. As epístolas, um importante recurso didático dos tempos primitivos eram as cartas, em parênteses, ou epístolas, assinadas pelos apóstolos e mais tarde pelos pais da igreja. Muitas dessas cartas tornaram-se canônicas, isto é, passaram a integrar o texto do Novo Testamento. O propósito didático é notado principalmente nas cartas de Paulo. Nelas o apóstolo esclarece dúvidas, revela verdades espirituais, desenvolve temas doutrinários. Com certeza você vai ver que muitas das epístolas de Paulo, podemos até dizer que todas, sempre tinham um cunho doutrinário, porque havia situações na igreja primitiva. Nós vamos observar, por exemplo, 1 Coríntios, nós vamos ver ali que ele chega a mencionar que na igreja eles tinham todos os dons, mas na verdade eles eram muito imprudentes, infantis espiritualmente.
sem maturidade espiritual. E aí você vai ver que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas, que era Pedro, outros de Jesus, e segundo até o livro da ETAD, que é o outro curso teológico da Assembleia de Deus, menciona que os de Jesus eram os piores que tinham entre os grupos, porque quando eles falavam que eram de Jesus, eles falavam com uma ideia de arrogância. Então, quer dizer, mostrando superioridade e não humildade, como o próprio mestre nos ensinou. Então nós vamos observar ali que ele vai trabalhar de várias questões, capítulo 5, sobre uma situação, onde alguém estava tendo relação com a esposa do seu pai, dá a entender sua madrasta. Podemos observar, por exemplo, capítulo 11, onde vai falar da ceia do Senhor. Depois nós vamos ver capítulo 12 ao 14, os dons apresentados no 12, o amor no 13, para então a manifestação do que está no 12, passando pelo ágape de Deus no 14. No capítulo 15, a ressurreição de Cristo. Então, quer dizer, nós vamos aqui só pontuando algumas questões para mostrar a profundidade que é a palavra de Deus através daquilo que os apóstolos nos trouxeram, deixaram como palavra, como regra de fé e prática, que é o cânon da palavra de Deus, que é o cânon bíblico, quer dizer os livros inspirados, O cânon quer dizer os livros inspirados. Então a inspiração é que determina o cânon, quer dizer, determina quais são os livros que fazem parte da Bíblia Sagrada. O ensino na história da igreja. O ensino da palavra de Deus desenvolveu-se na igreja primitiva, enfrentou períodos obscuros com a igreja imperial, e isso nós vamos observar cerca de 325, mais ou menos, depois de Cristo, com Constantino. Você começa a ver então que por ele se denominar convertido, você observa que começa a ter muita mistura com a igreja e começa a ter então várias situações contrárias, porque a igreja começa a virar Estado. E com isso vem então um período chamado período das trevas, onde as pessoas foram tiradas a oportunidade de ler as Escrituras e assim por diante, chegando até mesmo ao ponto de nós adentrarmos ali na pré-reforma, depois posteriormente na reforma, a qual iremos aqui mencionar de forma sucinta, aonde temos ali as 5 solas, onde trabalha sola escritura, sola fide, que é a fé, sola gratia, que é somente a graça. Então, quer dizer, mostrando, na verdade, a importância do retorno ao ensino da palavra de Deus. E nos nossos dias, de igual forma, precisamos ter o cuidado, ter, na verdade, nossa vida voltada para com a palavra de Deus. Então nós vamos ver ali também, na questão da igreja, quando passa por períodos obscuros com a igreja imperial, foi ressuscitado pelo movimento da reforma, como aqui mencionei, teve a sua maior expressão nos tempos modernos na instituição mundialmente conhecida como escola dominical. O ensino na igreja, na história da igreja. Então nós vamos observar aqui, por exemplo, na história da igreja, o período da igreja primitiva. E aí nós temos, nos séculos que se seguiram, imediatamente ao período neotestamentário, os chamados pais da igreja, que aí alguns vão datar que é ali dos primeiros séculos, vamos botar assim, do primeiro século da igreja primitiva, porque aí nós temos João em 95 depois de Cristo, vem então a partir, falecer, e aí começa então o período apostólico, do período apostólico vem o período dos pais da igreja. E aí com isso alguns teólogos vão dizer que é até 800, outros até 600, 650 aproximadamente, o período dos chamados pais da igreja. Empreendiam um trabalho não muito diferente do que fora realizado pelos apóstolos. Então nós vamos observar que eles prezavam pelo ensino da palavra. Eles também explicavam ao povo as doutrinas cristãs por meio das cartas, embora nenhuma dessas fosse inspirada, no sentido canônico, como algumas das que foram escritas pelos apóstolos. Por meio de seus tratados, defendiam
as suas ideias e combatiam as heresias. Então, com isso, nós observamos que eles foram importantíssimos, né, no contexto histórico, para que hoje nós tivéssemos algumas doutrinas que foram, na verdade, desenvolvidas através das Escrituras pelos pais da igreja, a qual hoje nós temos como de forma pronta, para que nós possamos compreender melhor as Escrituras, que é a palavra de Deus. Nós temos também um período anterior à Reforma, que aí nós vamos ver ali, nos séculos imediatamente anteriores à Reforma, a Igreja Romana, ainda representante maior do cristianismo, pelo menos aparentemente, logicamente, reduzira o ensino da palavra de Deus a um estado deplorável. Então, é aquele período obscuro que eu havia mencionado aqui outrora. Por isso, só com a reforma protestante o cristão comum teria outra vez o privilégio de ler e aprender a palavra de Deus. Então chegou a ser tão deplorável, né, que eles chegavam então a tirar, proibir, e aqui no livro, na página 74, diz assim, ó, era-lhe proibido até ler a Bíblia, sob a alegação de que só os padres tinham autorização divina para interpretá-la. Então, chegou até um nível tão deplorável que chegaram a tirar as escrituras do povo e que somente os detentores do conhecimento seriam os padres. Aqui ainda diz assim, a Igreja Romana passou a ignorar o princípio didático de que o verdadeiro ensino era mudança ou gera mudança de comportamento. No caso do ensino cristão, arrependimento e vida transformada, trocando-o pela superficialidade do legalismo. Então, quando se tira a palavra de Deus, entram outros elementos. Por exemplo, pode entrar religiosidade extremista ou legalismo, né? Substituir o caráter prático da fé que salva pela exterioridade dos rituais, separando a moral da religião. Então, quer dizer, nós não vamos aqui fazer uma leitura, né, vamos dizer assim, mais extensiva, mas apenas pontuando para que possamos ter o cuidado de não negociar os princípios que permeiam a palavra de Deus através daquilo que é ensinado pelas Escrituras, né, de forma saudável. Aí depois nós temos aqui o período da Reforma. O advento da Reforma fez soprar sobre o ponto que vivia sufocado pela ignorância a brisa fresca do ensino da palavra. No entanto, essa mudança não foi instantânea, pois a maioria do povo ainda não havia experimentado conversão, mas a intenção do reformador Martinho Lutero era conduzi-los pouco a pouco à verdade. Com isso, nós podemos ver então, para finalizarmos aqui o período da Reforma, as 5 solas da Reforma Protestante. Nós temos então sola Scriptura, temos também sola Gratia, somente a graça, sola Scriptura, somente as Escrituras, o retorno à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, sola Fide, somente a fé. Depois nós temos também soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Então, irmãos, para nós frisarmos e fixarmos aquilo que é o essencial para o ensino cristão verídico, né? Que é aquele que está fundamentado na palavra de Deus. A escola dominical, também muito importante aqui no nosso ensino, né, da nossa matéria, nós vamos observar, por exemplo, aqui, o fato de a Reforma haver colocado o cristão comum novamente em contato com a palavra de Deus, abriu caminho para as escolas voltadas exclusivamente para o ensino teológico. Nenhum método, porém, teve influência tão marcante quanto a instituição do inglês Robert Hykes, a escola dominical que revolucionou o ensino religioso e secular. Então, o nosso livro ele vai falar lá na página 76, o advento da Reforma fez soprar sobre o povo
que vivia sufocado pela ignorância à brisa fresca do ensino da palavra, né, do Senhor. Depois nós vamos ver ali na página 77, a escola dominical, o fato de a reforma haver colocado o cristão comum, como nós já mencionamos aqui, colocou ele em contato com a palavra de Deus. E aí nós vamos observar que trouxe um impacto muito grande. Em 1780, um inglês chamado Robert Hicks, que trabalhava como editor de jornais, contratou uma professora. E aí nós vamos observar que teve um desdobramento maravilhoso, né? 7 anos depois, 250 mil crianças já frequentavam a escola dominical na Inglaterra. Então, mostrando aí quanto abrangeu, né, dentro de 7 anos. Né? Então, os irmãos podem depois também fazer uma leitura um pouco mais cuidadosa, por exemplo, na página 78, para poder então trazer mais informações. Aqui nós estamos dando alguns pormenores, né, para que nós possamos então dar continuidade àquilo que estamos trabalhando, que é a matéria educação cristã. Para nós finalizarmos, nós temos os mestres, né, que influenciaram a igreja e o mundo, a qual também mencionamos um pouco, né, agora a priori. Falando então sobre os pais da igreja, nós mencionamos muito pouco lá, mas aqui vamos mencionar os nomes e talvez alguma coisa sobre cada um, mas de forma bem sucinta e não de todos. Né? Então nós vamos ver aqui, ó, mestres que influenciaram a igreja e o mundo. Ao longo dos séculos, muitos mestres cristãos se destacaram, influenciando com os seus ensinos não só a igreja, mas também o mundo. Destacamos a seguir alguns desses mestres. Nós temos lá então Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Jerônimo, Agostinho, Tomás de Aquino, um pouco mais à frente, Martinho Lutero, já na Reforma Protestante, Zwinglio, né? Aí depois temos Inácio de Loyola, que também teve contribuição, Philippe Melanchthon, também temos John Knox, João Calvino, também muito conhecido. Né? Podemos mencionar aqui também, que não está, mas podemos mencionar, que é o Jacó Armínio, que ele também fez parte da Reforma Protestante, e entre os 20 maiores teólogos ele está incluído. Tá? Então nós temos aqui, por fim, nosso grande mestre Jesus, que foi mestre por excelência. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, né, Justino Marte ensinava que o cristianismo se encontrava latente na filosofia grega e que em Cristo encontrara a filosofia perfeita. Então, veja bem, muitos estudiosos consideram-no o principal apologista da igreja primitiva. Nós temos ali Irineu, a qual ele tem um embate muito grande com o gnosticismo, e ele escreve um livro contra as heresias. Temos Clemente de Alexandria, que é datado em 150 a 215 depois de Cristo, foi o primeiro a se destacar na tradição teológica de Alexandria. Lançou as bases para a ideia de que a filosofia é serva da teologia. Temos Tertuliano, em 155 a 220 depois de Cristo, né? Escreveu cerca de 30 tratados, sendo contra Praxeas em um dos mais conhecidos, pois nele Tertuliano afirma as duas naturezas de Cristo reunidas em uma só pessoa, como aqui mencionei a priori, né, outrora, dizendo que muitos dos ensinamentos que nós temos, na verdade, originaram-se com o ensino tanto apostólico, como também com os pais da igreja, que organizaram também muito a questão teológica. Temos Orígenes, Jerônimo, como já mencionamos. Jerônimo é muito bom nós mencionarmos aqui, porque ele vai trabalhar uma questão muito importante. A sua principal contribuição para a educação cristã foi a tradução da latina das Escrituras, que é a Vulgata Latina, aonde vai exercer, juntamente com a Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, em 200, mais ou menos 250 a.C., né, que é o período interbíblico, onde nós vamos observar ali que tanto ela quanto a Vulgata Latina, lá mais ou menos no século 3 a 4, com Jerônimo, vai trazer uma carga, vamos dizer assim, muito grande, histórica, teológica, para as nossas traduções. E isso nós já falamos também lá na matéria
a qual nós trabalhamos o panorama do Antigo Testamento sobre o Mar Vermelho, que no hebraico é Yam Shuf, quer dizer mar de junco, mas na Bíblia hebraica. Agora no Novo Testamento nós temos nas nossas traduções, melhor dizendo, mesmo que no Antigo, o Mar Vermelho. Por quê? Por causa da Vulgata Latina e também por causa da Septuaginta. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos de uma forma toda especial. Nós vamos concluir então aqui a nossa aula só mencionando, né, Jesus, o Mestre por excelência. Nós não podemos deixar de falar aqui rapidamente do nosso Mestre Senhor Jesus. E aí nós vamos ver que ele usou de várias formas de didática. Por exemplo, ele falava, né, através de discursos, sermões. Também nós temos aqui o contato pessoal, né, debates, conversas, perguntas, fazia muita pergunta, né, de forma interrogativa. Quando alguém questionava o Senhor, muitas vezes ele respondia perguntando, né? E aí muitas vezes, com essa didática, ele conseguiu, na verdade, levar a palavra do Senhor com muito mais entendimento àqueles que estavam lhe questionando. Também a dramatização, divulgação, por que não dizer também as parábolas que eram extraídas, né, do contexto histórico cultural da sua época, fazendo ali uma narrativa, fazendo comparações com aquilo que era do dia a dia para questões espirituais, trabalhando ali do termo grego parabolé, que aí vai mostrar o quê? Comparação. Tá? Então no hebraico marshal. Então que Deus abençoe aí os irmãos de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus. Amém.